hoje eu tô aqui com o Zé Augusto, diretor de engenharia do Nubank, e meu co-host nesse episódio. Tudo bem, Zé? Se apresenta aí pra galera te conhecer, por favor. Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia aí. Eu sou o Zé Augusto, o pessoal me chama de Zé mesmo. Hoje eu sou o diretor de engenharia aqui do Nubank, estou aqui desde o começo desse ano. Anteriormente eu era CTO do IT, que é o banco digital do Itaú. Trabalhei no Itaú por quase 8 anos, então estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre front-end aqui com você e com o William. Boa, vamos lá. E a gente também está aqui recebendo o William Grazel, ele é Senior Staff Front-End Engineer no iFood. Tudo bem, William? Obrigado aí por aceitar o convite. Opa, eu que agradeço. Tamo aí, vamos falar um pouquinho sobre carreira, front-end, web e geral. Boa, vamos lá. Então, esse episódio aqui é para a gente falar um pouquinho sobre front-end, além do nível sênior, né? Daí a primeira pergunta que eu queria te fazer, William, é o seguinte: o que que muda, ou o que que mudou para você, né? Para quando você deu esse salto, né? De sênior para staff, depois para senior staff, o que que mudou aí nessa trilha para você ao longo do tempo? Boa. Eu entrei na carreira de especialista de engenharia de software, né? Falando no português bem brasileiro mesmo, lá no Itaú. Eu entrei no Itaú, já trabalhei no Itaú 2 vezes. Uma vez quando eu trabalhei com mainframe, onde eu quase saí da área, e não foi culpa do Itaú, foi porque eu estava de saco cheio do mainframe mesmo. E daí eu me redescobri na web, e depois, muitos anos depois, eu vim trabalhar de novo no Itaú, dessa vez com web mesmo, numa área de plataforma para desenvolvimento de ferramentas, design systems, SDKs, pipelines e tudo mais para o Itaú como um todo. Então lá eu não estava trabalhando, não estava fazendo um novo sistema de financiamento, conta corrente ou coisa do tipo, eu estava fazendo ferramentas cross que todos os canais, todas as áreas utilizavam. E uma delas era o Design System. Eu entrei como tech lead de uma squad que desenvolvia um Design System mobile e web do Itaú, o Voxel. E no Itaú, né, existem muitas variações de como a gente fala, quais são as posições de engenharia, quais são de um especialista de engenharia de software, quais são as posições, títulos, né? Em algumas empresas, um tech lead já é um especialista, né? No Itaú, o tech lead ele era como se fosse um chapéu, a gente falava, né? Ele era uma posição temporária que qualquer engenheiro podia assumir e não necessariamente um sênior. Quanto mais sênior, melhor, mas de repente podia ser uma pessoa plena ou até um júnior, dependendo da situação, né? E eu entrei já como tech lead dessa squad, até porque antes disso eu tinha trabalhado como terceiro para fazendo uma prova de conceito para o que vinha a ser o WebView pro Itaú. Eu fiz as primeiras provas de conceito falando com o pessoal do mobile nativo e como ia ser a integração, como ainda era terceiro, e daí o que veio acabou sendo a indicação para entrar como tech lead nessa squad algum tempo depois. E após um ano, um pouco menos de um ano, inclusive, após algumas avaliações muito boas lá e o pessoal gostando muito do meu trabalho, eu recebi a promoção, comecei a participar do processo para especialista de engenharia de software nível 1 lá no Itaú. Né? Então foi um processo que eu brinco, né? Ele foi uma adaptação do processo de gerente para especialista, então ele fazia muito mais sentido para você virar gerente, coordenador, do que realmente especialista. Quase não me fizeram perguntas técnicas de verdade. Eu fiz durante o processo entrevista com um cara que era especialista, acho que nível 3, mas ele era de back-end, e ele falou: eu nem vou arriscar fazer pergunta de front-end para você, já que essa é a sua especialidade, porque eu vou passar vergonha. Mas foi um papo muito bom, mas foi a primeira vez que eu assumi, né? E daí eu comecei a trabalhar numa posição lá, num outro chapéu, digamos, né? Como tech lead era um chapéu, era um chapéu de key position, que era na organização das comunidades, como era no Itaú na época, não sei como está hoje. Você tinha algumas posições mais cross na comunidade, então eu era a pessoa que ajudava a encaminhar os assuntos relacionados a front-end
change na comunidade. Então a gente tinha diversas, nessa comunidade, que era uma comunidade que trabalhava com ferramentas cross, SDKs, design systems e tudo mais, tinham várias squads que estavam fazendo coisas relacionadas a front-end web. E eu apoiava esses times a direcionar as soluções, as estratégias, e também fazia interface com as comunidades externas que consumiam os nossos produtos ou queriam consumir nossos produtos, estavam tendo um primeiro contato para fazer essa interface com eles, falar o que a gente tinha e o que não tinha, e direcionar para os assuntos ou pessoas mais específicas, squads que eles iam ter que falar de alguma forma, e ajudar o roadmap dessas squads, de acordo com esses feedbacks, tudo mais que eu tinha com essas relações com as outras comunidades, a dar um direcionamento para os times de como eu acredito que poderia ajudar eles ou não. No final das contas, eles escolhiam o roadmap, mas com a ajuda desse direcionamento. Uhum. E ainda entrando nessa posição de staff, ou senior staff, enfim, posição acima de senior, vamos dizer assim, né? Hoje, o seu papel ele é mais ali de definição realmente de roadmap, de tecnologia para esses times, você atua próximo dos times, como é que funciona normalmente o dia a dia? Então, isso varia muito de empresa para empresa, né? Tanto os títulos variam muito, né? Por exemplo, no Itaú era simplesmente especialista 1, 2, 3 ou até 4, né? Que tinha. E era uma posição, inclusive, bem rígida na questão de hierarquia, né? Como é em bancos ou empresas um pouco mais tradicionais, onde, se você vira coordenador, você vira especialista nível 1, você é par dos coordenadores que estão abaixo do seu gerente. Você vira especialista nível 2, você vai para debaixo do superintendente, você é par dos gerentes debaixo dessa pessoa, né? Já tem outras empresas, por exemplo, no próprio iFood, que eu estou hoje, não tem essa hierarquia nesse sentido. Você tem diversos níveis de especialista, que lá no caso é chamado de nômade, né? Inclusive é outro nome, internamente, mas não necessariamente você pode ter um N2, que no caso é o meu nível, lá um especialista de engenharia de software nível 2, debaixo diretamente de um M1, se for o caso. Não é a minha situação hoje, mas já foi. E os títulos também mudam muito, né? Na ladder que a gente tem, que a gente tem uma ladder de engenharia, né, com os níveis e tudo mais, para fora a gente chama de Senior Staff Engineer, um especialista, um Nomad nível 2, que internamente a gente só fala N2 ou Nomad. Mas várias outras empresas têm nomes diferentes e as atividades também mudam de uma empresa para outra, né? Tem um artigo muito bom que eu gosto de um livro sobre Staff Engineer, que tem um capítulo, ele fala sobre os arquétipos. Ele fala sobre você ter um arquétipo de tech lead, né? Que às vezes é um chapéu, às vezes não, mas muitas vezes é um especialista mesmo, que ele está mais focado no dia a dia de um produto mesmo, para fazer com que ele vire, aconteça e desdobre. Então ele está mais preocupado com o tático do dia a dia de um produto, assim como a gente tem posições com um chapéu mais de arquiteto, um especialista mais voltado à arquitetura. Você pode ter um especialista que ele é mais um sniper, é uma pessoa que ela está resolvendo buchas e problemas que realmente precisa de um profissional muito focado e especializado, às vezes, para ajudar os times a resolverem problemas maiores. E assim como existem especialistas que eles atuam mais, que eles chamam, uma posição que eles chamam nesse livro de right hand, que é uma posição de uma mão direita da liderança mais executiva. Então, ele é um papel que ele está um pouco mais longe do dia a dia do código, só que ele precisa ser altamente especializado e conseguir destrinchar cada uma das soluções que ele está propondo para qualquer pessoa, seja de produto ou de uma liderança técnica mais executiva, que ele possa entender para conseguir tomar as decisões, né, para que já venha mais próximo do chão, da realidade da empresa do dia a dia, né? Hoje em dia, eu me coloco muito mais nessa posição, tanto de arquiteto quanto de right hand, que eu acho que é um perfil, para mim, que faz muito sentido, eu acredito que eu consigo trazer muito valor dessa forma, mas, ao mesmo tempo, eu sempre não quero nunca perder contato com o código de verdade. Então, seja eu, de vez em quando, procurando justificativa para eu mesmo abrir um pull request dentro da empresa, ou com os meus side projects, para fazendo as minhas coisas, meus projetinhos open source aí, para conseguir estar sempre dentro do código, fazendo minhas palestras e tudo mais, né? Só uma informação rápida aqui para quem está ouvindo a gente. No primeiro episódio, né, desse podcast aqui, a gente fez um review do livro do Will Larson, que é justamente esse livro que o William Grazel acabou de comentar agora. Então, depois de terminar isso aqui, você pode ir lá, enfim, assistir esse episódio. Mas, enfim, manda aí, Zé.
Cara, eu gostei bastante do ponto que o William colocou aqui dos arquétipos, porque aqui no Nubank a gente trabalha da mesma forma com a Ladder, assim, e eu via isso de forma, como eu trabalhava no Itaú, isso não era explícito como é hoje no iFood, como também no Nubank, dos arquétipos e da Ladder, né? E aí eu vejo, assim, alguns caminhos na minha experiência, para quem quer dar esse passo para staff, senior staff, que é um pouco do que o William comentou, assim, você tem a opção de ter mais profundidade técnica, você ser muito especializado numa linguagem, em um contexto, num produto, numa solução, e você é extremamente hands-on nesse chapéu, ou você é um pouco mais horizontal, né? Você cobre diversas tribos ou squads, você faz o ponto de contato com estratégia, com os executivos, com outros stakeholders, empresas externas, outras comunidades, né? E aí você precisa ter uma visão mais abrangente, uma visão meio top-down de tudo, como as coisas funcionam, como as coisas se integram. Então aí você tem um conhecimento mais generalista das suas soluções, dos seus produtos. Você tem que entrar muito na camada estratégica também, né? Porque você precisa trazer esses insights até de migração de tecnologia, né? Cara, hoje a gente está, por exemplo, eu vivi isso muito no IT, por exemplo, né? No IT a gente sempre trabalhou nativo, né? iOS e Android, e a gente chegou em algum momento que aquilo a gente só via duplicidade de tudo que a gente estava construindo, né? Então, se eu tinha que montar uma squad, eu tinha duplicidade de chapéu, eu precisava de 2 caras de iOS, 2 caras de Android, então você imagina, 4 caras de front-end, às vezes telas mais simples, duplicadas. Então a gente tinha um especialista, que é um staff, o especialista 2, no caso que o William estava comentando, que seria um staff, um senior staff em outras empresas, que ele sempre trouxe essa camada estratégica do que a gente deveria fazer para resolver esse problema. Cara, olha só, se a gente faz aqui um trabalho com Flutter, por exemplo, a gente mitiga todo esse contexto de duplicidade. Isso aqui a gente drive uma estratégia de mid-long term, mostra o benefício financeiro, inclusive, disso, do porquê disso, onde você está. Por que você vai fazer isso quando você vai levar para a camada executiva, né? Quando você vai para a camada executiva e pensa no estratégico. Porque o executivo vai olhar também número, né? Puta, cara, você consegue ter aqui uma diminuição, você trabalha de forma mais enxuta, um time mais eficiente, você não vai ter duplicidade de código, você não vai ter duplicidade de manutenção. Então, aí eu acho que para quem estiver ouvindo, depende muito para qual carreira você quer seguir também. Se você é um cara extremamente hands-on, com profundidade, se você flutuar, ficar mais generalista, talvez você sinta até falta disso, né? Eu vivi isso no passado também. Em algum momento eu era muito hands-on, comecei a flutuar, senti falta, voltei. Então eu vivi um pouco desses mundos, assim, do muito extremamente hands-on, do mais estratégico. E a minha resposta para isso tudo foi encontrar um meio termo. Eu acho que é como o William estava comentando, não se afastar tanto do técnico, mas eu gosto muito de atuar na camada estratégica, né? Ainda mais como executivo, né? Então, como você balancear isso, aqui eu acho que é a chave. E experimentar também. Tenta o modelo, roda um tempo com o time, você vai ver que você vai aprender bastante. A camada estratégica, você sempre pensar mais médio e longo prazo também, se exige um conhecimento e uma maturidade do que você está olhando e que exercita vários cenários em ambiguidade. Isso traz também um raciocínio, assim, uma senioridade legal para quem está no dia a dia. Eu gosto de pensar que as melhores empresas, né, até porque isso é um... Saber aproveitar os perfis de especialista é algo relativamente novo na maior parte das empresas, né? Desde o início da minha carreira, eu escutava o pessoal falar de carreira em Y, né? Na prática, isso quase nunca acontecia. Eu vi ótimos engenheiros virarem péssimos gerentes, não que não dá para ser um ótimo engenheiro e gerente ao mesmo tempo, e muitas vezes não era o caso, mas virava um péssimo gerente para conseguir aumentar o salário e conseguir evoluir, né? Sendo que poderiam simplesmente ter sido ótimos engenheiros, né? Ótimos especialistas. Cada vez mais as empresas estão aprendendo a aproveitar esses perfis e, para mim, as melhores empresas são aquelas que sabem aproveitar essa diversidade dos perfis, né? Muitas vezes as pessoas, para conseguir ser um especialista de um último nível ou de um evoluir, ela precisa se tornar um mais tático estratégico, que é o meu perfil, mas eu não acho que necessariamente precisaria ser. Se a pessoa que ela ela gosta de ficar codando sozinha, mas ela realmente consegue trazer um valor para a empresa que é necessário lá, ela trabalha no kernel do Linux e sei lá o que, e resolve um problema crucial para a empresa, por que não aproveitar e dar valor para esse profissional em vez de exigir que ele seja bom em outra coisa que não é o que ele quer?
né? Então, para mim, as empresas elas estão evoluindo e a gente, como na minha posição, né, como especialista também, é aprender a construir, inclusive, essa profundidade, essa maturidade junto com as empresas que estão aprendendo nesse momento a como lidar com isso, né? Então, é uma coisa que, se você for hoje um especialista hoje, você tem que aceitar que você está construindo essa cultura junto com as empresas. É diferente de um caminho de gerente, né? Um caminho mais executivo, que ele já é um caminho mais tradicional, mais trilhado, que tem literatura, que é mais consolidado, que, por mais que esteja sempre mudando, né? O pessoal cada vez mais indo para o ágil, auto-organização, e tudo mais, muda alguma coisa ou outra da teoria, mas a base já está lá, né, há um bom tempo. E até é curioso você falar essa questão de literatura, porque eu conheço 1 ou 2 livros que falam sobre essa carreira técnica além do nível sênior, né? Mas agora, de gestão, o que não falta é livro sobre isso. E um ponto aqui que você mencionou, que eu acho bem interessante também pontuar, sobre essa posição, melhor assim, essa trilha técnica, além do nível sênior, ela continuar, ela ser nova, eu não sei, mas é muito hipótese minha, né, de que isso pode ter a ver com, hoje a gente tem empresas de tecnologia se tornando cada vez mais comuns, né, e naturalmente, quando a gente tem empresas de tecnologia usando cada vez mais tecnologia, a gente depende de aprofundar em várias situações ali. Então, a gente precisa de mais pessoas técnicas na empresa para resolver problemas que 10 anos, 20 anos atrás não existiam, de escala, de complexidade ali. Então, esse conhecimento ele é muito importante, né? E diga. Não, ainda mais complementando os pontos que você falou, com o êxodo de profissionais para fora, né? Cada vez mais agora, principalmente com a pandemia, né? Todo mundo conseguindo trabalhar de home office para qualquer lugar do mundo, é uma coisa que, se as empresas não souberem dar valor para esses profissionais, né? E eu até diria que é o meu caso propriamente dito, porque hoje, mesmo estando com um salário que eu não considero nada ruim, de um especialista nível 2, numa empresa que consegue pagar um bom salário, qualquer salário mediano em dólar, hoje, passaria o meu. Então, se eu fosse uma pessoa puramente motivada por salário, mesmo hoje, eu não estaria trabalhando hoje para o Brasil, eu estaria trabalhando para fora. Só que, para mim, salário, a gente não é hipócrita de falar que salário não importa, que dinheiro não é importante, mas ele não é o fator principal. Porém, se eu não tivesse conseguindo hoje ter um salário minimamente bom como especialista sendo reconhecido dessa forma, eu já estaria na gringa há muito tempo. Entendeu? Então, hoje é um jeito da gente conseguir reter esses profissionais, dando o valor, o mérito deles de acordo com a especialidade, o tempo de casa, o tempo de carreira, o valor que ele consegue retornar para a empresa. Com certeza. E um outro ponto também que eu queria deixar claro que para quem estiver ouvindo a gente, que porventura esteja numa posição hoje de sênior e tal, esteja pensando, eu sigo pela trilha técnica ou de gestão. Na minha visão, uma pessoa sênior deveria pensar nas duas possibilidades. Então, deixa eu experimentar um pouco aqui, ver se é isso que eu quero, se eu curto, se tem a ver comigo. Deixa eu testar na outra também e tal, para ver como é que funciona. Sim. Porque existe essa possibilidade de fazer esse pêndulo ali, né? Tipo, não, agora, não sei, quero experimentar um pouco mais da outra. E as empresas mais modernas, pelo menos, que normalmente essas empresas que já têm essas posições de staff, de principal, por aí vai, são empresas que já permitem esse tipo de maleabilidade. Então, a pessoa não deveria ficar tão preocupada assim. Não é talvez um vestibular que ela vai fazer e que nunca mais ela vai poder mudar de carreira. Não, ela vai poder mudar ali. Então, já é até esperado que, eventualmente, a pessoa faça isso dentro da empresa onde ela está. E nesse ponto de literatura clássica e se especializar em outras coisas, né? Como eu falei, né, o ideal seria que as empresas conseguissem aproveitar os perfis, mesmo os perfis mais técnicos, mais nerdizão fechado na casinha. Mas, de qualquer forma, principalmente se você for seguir um caminho como eu, que gosta de ter uma visão de arquitetura e também uma visão mais de right hand, executivo e tudo mais, é muito bom se você conseguir aproveitar e ter uma literatura também de gerente, que normalmente é só gerentes. Está aqui no meu backlog, aqui, entre outros, que são também de nível gerenciais, para a gente conseguir até conseguir saber como é que os gerentes, no caso, pensam, né? Como é que eles estão preocupados, como é que eles estão se posicionando e conseguir atuar na mesma linha. Uhum. Só para quando necessário. Para quem estiver ouvindo a gente, né? Só ouvindo a gente, o William mostrou o livro aqui, Radical Candor, da Kim Scott, é um clássico, assim, para a galera de gestão, vamos dizer assim. É o próximo do meu backlog aqui. Nesse momento eu estou lendo
The Business Values of Developer Relations, que eu estou interessado também nessa trilha de Developer Relations, DevRel aqui, como uma das coisas que me brilha o olho, né, na atuação de comunidade e tudo mais. Muito bom. Zé, quer puxar algum ponto? Eu queria dar uma pivotada um pouquinho mais técnica para o William, assim, olhando um pouquinho para o futuro. Eu acho que seria legal a gente explorar um pouquinho. Assim, como é que você está vendo, William, o futuro em termos mais técnicos? A gente vê muita coisa de WebAssembly, a gente vê várias discussões, o JavaScript está morrendo, não está morrendo, como é que é o futuro? Como é que você está vendo, assim, cara, em termos de futuro, principalmente para quem está querendo fazer essa migração, onde focar, assim, onde você investiria energia hoje se você fosse sênior e você quer seguir na linha de profundidade e virar um staff hands-on? Onde que você investiria suas energias em termos de tecnologia para estudo, para explorar e aprender? Bom, minha primeira dica para qualquer um é: não entre nesses desesperos, nessas histórias de que qualquer coisa está morrendo. Cara, se isso fosse verdade, a gente não teria mais COBOL em empresa nenhuma, né? E o Zé também, que trabalhou lá no Itaú, sabe que quanto ainda tem de mainframe, que é sempre uma promessa de que vamos migrar o sistema inteiro para mainframe, quase nunca acontece. Quer dizer, sair do mainframe, né, e migrar para plataforma baixa, como se diz no mundo do mainframe, né? E isso quase nunca acontece, infelizmente, aí. Então, COBOL, infelizmente, não está morrendo ainda, PHP não está morrendo, Java não está morrendo, e JavaScript muito longe disso. E nem frameworks, né? Até uma piada no mundo da comunidade front-end que sempre tem um framework novo por minuto, né? Uma lib nova por minuto. E daí o pessoal sempre fica com medo de escrever determinada coisa no framework X, porque ano que vem vai ter que escrever tudo no framework Y, né? E isso não é também mais uma verdade. O mundo de front-end web, ele está hoje muito estável. A gente tem hoje principalmente 3 frameworks no mercado bem consolidados. A gente tem Angular, React e Vue, onde qualquer um dos 3 hoje, se você pegar para estudar e ser bom, você vai ter emprego, você vai conseguir fazer sistemas desde mais simples até os mais complexos e resolver os problemas. Eles resolvem de maneira diferente, mas todos eles resolvem os problemas de aplicações web de uma maneira bem consistente, bem consolidada. Tem comunidade, tem ecossistema, tem libs, tem ferramental e tudo mais, né? Então, hoje a web, eu considero que ela está bem madura, tá? Sempre tem novas coisas surgindo. Hoje em dia o hype está muito mais para sistemas de bundlers e builders, para você conseguir ter seu build de uma aplicação gigantesca que um webpack tradicional às vezes levaria já 20 minutos, meia hora, dependendo da aplicação, você conseguir fazer em 5, 10 minutos. E também conseguir fazer o build menor possível, com menos kbytes possíveis, para abrir e carregar da maneira mais rápida possível, né? Então, a primeira coisa é: não se desespere, escolha veja um pouquinho desses 3 frameworks. Obviamente, começa no mundo da web, HTML, CSS e JavaScript é fundamental, e você tem que saber isso. Começa a estudar um pouquinho de framework, veja qual que você faz mais sentido, seja para sua preferência pessoal ou das empresas que você mais tem interesse em trabalhar. Principalmente Angular e React são as duas que mais tem mercado, não que não tenha para Vue, tem muita vaga para Vue também, mas tem um pouco menos. E daí, primeira coisa de falando hoje consolidado: aprenda TypeScript. TypeScript hoje já é um padrão do mercado de front-end web. Toda empresa séria que faz software para web minimamente grande usa TypeScript hoje. E está migrando todas as suas coisas para TypeScript no geral, e é muito importante. Então, primeira recomendação para quem já está no nível de senioridade, que quer investir um pouco mais em coisas mais escaláveis, é TypeScript com certeza, né? E a partir daí, aprenda as características mais bases da web. Tem muita gente que já vai daí querer migrar, por exemplo, para uma arquitetura de micro front-end, né? E daí, cara, eu pessoalmente, quem me conhece da comunidade sabe que eu tenho uma relação de amor e ódio com o termo micro front-end. Por quê? Por mais que as questões de arquitetura que do mundo que se fala de micro front-end sejam coisas que eu sou extremamente apaixonado e ame fazer, eu tenho um grande problema de
todo o arcabouço que chamam de micro front-end, que jogaram um monte de coisa que não necessariamente precisa estar tudo junto ao mesmo tempo, mas querem usar tudo junto ao mesmo tempo, onde muitas vezes não faz o menor sentido, e você tem um over-engineering bizarro que muitas vezes mais atrapalha tanto os usuários quanto os desenvolvedores só para entrar no hype que tem que fazer micro front-end. E isso me dá uma canseira, tanto como desenvolvedor e especialista dentro das empresas, como muitas vezes como consultor, que às vezes eu atuo em algumas empresas, startups e tudo mais, e eu já vi todo tipo de desastre de todos os níveis, porque o pessoal achava que tinha que implementar micro front-end com todas as coisas que entram nessa caixinha, nesse hype. Tá? Então, o que eu tô querendo dizer é, foque naquilo que é essencial realmente para a web. A web, onde ela mais brilha hoje em dia, sempre, mas principalmente hoje em dia, a web ela tem o melhor método de distribuição de software que existe. A web hoje ela roda em todo lugar, ela é brincando até com Java, não falando mal do Java, mas é o que o Java sempre quis ser e nunca foi, do escreva uma vez e roda em qualquer lugar, né? Então hoje a web roda em qualquer lugar, e a gente tem o melhor modelo de distribuição desse que está rodando em qualquer lugar, ou seja, a gente não precisa passar por uma loja que vai ter aprovação de uma empresa XPTO, que vai demorar uma semana em qualquer aplicativo minimamente grande, normalmente demora uma semana para você conseguir divulgar para a maior parte dos usuários. Você consegue fazer uma publicação super rápida, quase instantânea, atualizar, você escolhe a estratégia que você quer atualizar para os seus usuários. E a gente também consegue fazer, né, a web ela tem um melhor modelo que eu chamo de discoverability, ou seja, qualquer momento, se você está utilizando uma aplicação web, você pode pegar o link de onde você está, muitas vezes, sei lá, você está num filtro, o URL já vai ter o filtro que você está, com as opções que você está, você copia e cola aquilo, manda para um amigo seu que nunca entrou naquela aplicação, nunca na vida, e se ela estiver bem otimizada, com performance, e tiver trabalhado bem a estratégia URL, ela instantaneamente vê exatamente o que você está vendo. Nenhuma outra plataforma faz isso. Tá? Então a web ela tem os pontos que ela pode brilhar e que se você trabalhar entendendo isso, performance, se você entender o quanto a performance ela é importante para a aplicação web, trabalhar esses pontos, e daí você trabalha lazy loading, você trabalha modularização na sua aplicação pensando em lazy loading. Cara, eu tenho uma aplicação gigantesca com 1 bilhão de páginas, o usuário está acessando uma rota, por que você está entregando o JavaScript de todas as 1 bilhão de rotas que você tem na sua aplicação? E fazendo ele esperar um tempo que muitas vezes ele já rejeitou e desistiu e não está mais entrando naquele link que ele podia estar fazendo uma compra ou alguma coisa do tipo, né? Então isso para mim é muito mais importante do que hypes específicos de coisas como micro front-end ou uma ferramenta de build nova que promete mudar o mundo, se você não está fazendo uma arquitetura feijão com arroz da arquitetura do seu software direito. Isso para mim é muito mais importante. Nossa, falei demais. E daí a gente pode falar um pouco de futuro, que é parte da pergunta do Zé aí. Boa. Você mencionou um negócio que... Várias coisas foram muito legais, cara. Eu quero pescar duas aqui pra gente colocar as duas juntas, assim, né? Você falou ali sobre micro frontends e falou agora, mais pro finalzinho, sobre desempenho, né? E a questão é o seguinte. É super compreensível, na minha visão, como desenvolvedor majoritariamente back-end, vamos dizer assim, que a gente use microserviços no back-end para poder simplificar de criar novas equipes, cada equipe ter o seu contexto e tal, enfim, elas vão ter que se integrar ali, obviamente tem as complexidades e tal, mas faz algum sentido a gente quebrar o back-end em vários serviços menores. Né? Uhum. Agora, no front-end, o problema disso, e você me corrige se eu estiver errado, é que a gente pode cair num caso onde a gente vai ter, talvez, 3, 4 equipes mexendo no mesmo front-end, talvez na mesma tela, onde cada equipe usa um framework diferente, usa uma versão diferente do framework. Isso pode acabar inundando de JavaScript ali uma página, o que talvez pode piorar a performance, pode, enfim, vai ficar um arquivo muito grande para baixar, enfim, vai ser um problemão ali. Daí a questão até que ponto faz sentido realmente usar micro frontends? Se vale a pena talvez ter um combinado entre as equipes? Como é que normalmente funciona isso aí? Exato. Você resumiu bem assim o problema, né? Enquanto no back-end a gente tem microserviços lá e a gente tem uma instância específica para cada microserviço ali, com um runtime diferente e tudo mais, é um custo quase mínimo para a empresa, que compensa muito a gente ter essa divisão e essa separação explícita do que está acontecendo em cada lugar. No mundo do front-end é outra coisa. Quando a gente está abrindo uma página no navegador, a gente tem o JavaScript e toda
toda a página como um todo, ela é single thread. Ela tem uma thread, a main thread. Todo a JavaScript, HTML e CSS está rodando numa única thread, num único lugar. Então, se você está carregando quilos e quilos de JavaScript, você está travando a execução da página toda, inclusive o scroll do usuário lá, dependendo de como você estiver carregando aquilo, como está sendo feito o parsing daquele JavaScript e tudo mais. Então, inclusive, tem muitos anos, estudos que mostram que você carregar 200 KB de JavaScript é muito mais oneroso para o navegador, para o usuário, do que você carregar 200 KB de imagem. Porque depois de você fazer o download daquilo, você tem o parsing, você tem a execução inicial, você tem um custo muito maior naquilo. Então, você ter vários runtimes diferentes, com vários frameworks, com duplicidade de dependências e tudo mais, é muito mais custoso para a plataforma da web rodando no navegador do que você está rodando num servidor que você tem um custo quase mínimo para duplicar aquilo e para o usuário não vai ter resultado nenhum. E se, como eu falei, performance é tão importante na maioria das vezes, se você realmente quer tirar o melhor proveito da web como plataforma para o seu negócio, você tentar resolver um problema que não é técnico, não é da aplicação, é organizacional da empresa, que micro front-end vem para resolver um problema organizacional, você está penalizando o seu usuário e, por consequência, seus leads, sua capacidade de negócio, de entrega e tudo mais. Por causa disso, não é uma conta que fecha na maior parte das vezes. Então, a gente tem que buscar um meio termo. É óbvio que também não dá para a gente simplesmente trabalhar num monolito, numa aplicação gigantesca. A gente precisa encontrar um meio termo onde a gente consiga ter autonomia, ao mesmo tempo, sem quebrar a performance, e ao mesmo tempo, governança desses micro front-ends. Né? No caso do Itaú, por exemplo, a gente estava fazendo micro front-end lá muito tempo antes do termo micro front-end surgir. Se você buscar no Google, ele for lá atrás para ver que a primeira pessoa que eu consegui achar que cunhou o termo micro front-end foi o radar da ThoughtWorks. Agora eu não vou lembrar o ano em si. As primeiras web views que a gente fazia lá já utilizavam um conceito de micro front-end muito antes disso. E foi uma coisa que escalou muito fácil lá no Itaú, o pessoal gostou, é lindo, a gente tem autonomia e o pessoal conseguia. E no caso, a gente conseguiu um meio termo que era ok pra gente, porque a gente não tinha vários micro front-ends por páginas, como você falou, que é um dos piores dos casos. Que inclusive se você entrar, tem um site famoso chamado microfrontend.org lá, e dele dá exemplo maravilhoso justamente de um e-commerce com 3 microfrontends com runtimes diferentes na mesma página, que para mim é o pior exemplo possível, que um e-commerce é quem mais precisa de performance. Se você ter 3 runtimes na mesma página, você está com uma bazuca no pé. Né? E daí a gente tinha um micro front-end por fluxo dentro das web views, né, do Itaú, e é um modelo que era um meio termo que vingou muito bem, mas ao mesmo tempo, depois de anos do pessoal criando web views, com mais de 200 web views, a gente caiu num outro problema, que é o problema de governança. No final das contas, quando a gente teve uma breaking change aí por causa da senhorita Apple, que resolveu dar breaking change no esquema de web, no SDK de web view deles do mobile lá, a gente teve que fazer uma breaking change nas web views. Isso impactou. Depois do pessoal já ter comprado todas as metas do ciclo lá, a gente descobriu que a gente precisava fazer isso, e nós, como área de plataforma, que eram donos da SDK, a gente descobriu isso, fez os breaking changes que infelizmente eram necessários no SDK e fomos avisar o pessoal. Boa parte das pessoas, né, as empresas vão mudando, se vai ter reorganização e tudo mais, muitas das web views mais antigas, o pessoal nem sabia que era delas. Quem que era dono daquela web view? E daí, a maior parte dessas web views mais antigas não era atualizada há anos. E daí você tinha todas as versões do framework que era um framework padronizado, pelo menos isso, não era cada um escolhendo o seu próprio framework, que eu acho uma coisa muito sadia para uma empresa, escolher uma stack, independente de qual seja, para ser o melhor possível nela. Só que tá todo mundo em versões diferentes de frameworks, de SDK, do design system. Cara, foi um caos, foi um projeto gigantesco de 6 meses para conseguir fazer isso. E sorte que a Apple mudou 2 vezes o prazo desse hard date que eles tinham para essa migração aí. Porque senão, cara, teria sido um caos pior ainda. Então, é tanto uma questão de não penalizar o usuário, quanto uma questão de governabilidade interna da empresa. Quando precisar ter uma breaking change dessa, uma atualização em massa, alguma coisa do tipo, como é que eu faço com que isso não seja... E nesse caso, era uma breaking change de 2 métodos. Foi um projeto de mais de 6 meses.
Cara, como é que eu faço se não se tornar um caos na terra de quem tiver que fazer isso, sabe? Então, existem várias maneiras de fazer isso, tá? Diferentes, com abordagens diferentes. Uma das que eu mais gosto particularmente é utilizar ferramentas de monorepo para gerenciamento de monorepo, para conseguir gerenciar micro frontends que tem um entendimento comum. Não necessariamente você vai colocar a empresa inteira no monorepo, mas você tem um contexto, por exemplo, um portal gigantesco que tem vários micro frontends. Você coloca os micro frontends daquele portal no monorepo e você tem uma governabilidade, uma padronização e tudo mais melhor nele. E não necessariamente você precisa ter build e deploy separado por cada micro front-end. Se você tiver uma arquitetura modular com code owners naquele monorepo, ou seja, está muito claro quem é dono do que, de quais pastas ali, quem está mexendo só na sua pasta que ele é dono, ele pode abrir por request, mergear e fazer publicação sem precisar pedir autorização de nenhuma squad que está fazendo a transição ali entre eles, e você dá essa autonomia ao mesmo tempo que você tem as regras daquele monorepo do que você pode ou não fazer, você nem precisa ter necessariamente build deploy separado. Você tem os módulos separados, com lazy loading separados, e você tem um build deploy em comum, com entrega contínua, sem ficar fazendo uma janela de deploy que você ficar represando todo mundo, daí deu problema em um, e você tem 20 micro frontends entrando ao mesmo tempo, você não sabe quem travou em quê, então você consegue com que cada um entre no tempo que ele acredita que está maduro para entrar, e daí você consegue ter um build deploy único, sabe? Que é uma coisa que muitas pessoas, quando pensam em micro frontends, não pensam. Não que tem que ser desse jeito, mas é uma abordagem viável em boa parte das vezes, que muitas vezes as pessoas que vão só pelo hype não conseguem perceber. Entendeu? Nossa, falei. Gosto pouco desse tema. Tem um ponto do micro front-end também, né, William, que assim, às vezes o pessoal esquece da capacidade computacional, né? Na ponta, você está falando de device físico, muitas vezes, que você tem uma variedade gigantesca na rua, né? Você pode estar rodando um device muito antigo com a capacidade computacional muito pequena, contexto de banda, né? 3G, 4G. Sim. Cara, e aí até pegando nesse contexto de capacidade computacional, de banda, de performance, com a vinda de 5G, por exemplo, aqui para o Brasil chegando agora, você vê alguma tendência, você vê alguma coisa para o futuro aqui, muda alguma coisa para quem trabalha com front-end? Como é que você enxerga a chegada do 5G aqui em relação a front-ends em geral? Cara, eu já tive algumas discussões, principalmente relacionadas a micro front-end, onde algumas pessoas que eram mais fãs de usar o micro front-end mais hardcore, com build deploy isolado, com runtimes separados, tudo na mesma página, 20 micro front-ends na mesma página, que usavam esse tipo de argumento exatamente. Não, porque agora a gente tem 4G, tá indo para 5G, porque os celulares estão cada vez mais potentes e tudo mais, e que apesar disso ser uma verdade também, ela não é a única verdade. Principalmente em países como o Brasil, que ainda tem uma sociedade onde a grande maioria não tem iPhone, por mais que a gente tenha o iPhone mais caro do mundo, a grande maioria tá com um celular bem podrão, com Moto G, sei lá o que da vida, muitas vezes num lugar onde você mal tem 3G direito ainda, que mal pega sinal direito, sabe? Que se tem Wi-Fi, tem um Wi-Fi que não é o Wi-Fi que a gente tem nas capitais, sabe? Dependendo do seu público-alvo, na maioria das vezes você não pode nivelar pelo 5G que tá começando a entrar. Você tem que nivelar pela maior parte do seu público, que na maioria das vezes, principalmente no Brasil, não vai ter isso. E mesmo quando tem, a gente tem vários estudos que mostram que boa parte dos usuários, eles saem da sua página a partir de uns 3 segundos que não carregou nada. Cara, 3 segundos de carregamento, mesmo num 5G, num celular bom, numa página grande, com uma arquitetura de micro frontends, é algo desafiador. Não é simples, tá? Então, não é um argumento que a gente simplesmente pode falar hoje que já dá para esquecer ou no futuro próximo vai esquecer. Isso ainda performance é difícil e vai continuar sendo difícil por muito tempo ainda, principalmente em grandes escalas, em projetos grandes com arquiteturas com muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Muito bom. E mudando um pouquinho o foco do que a gente estava falando aqui, queria saber o seguinte: hoje, como senior staff, quais são os seus maiores desafios aí, desafios que você tem enfrentado com front-end? Tá. Hoje, para mim, eu nesse papel, né, ainda que eu falo, ninguém é
um arquétipo para a vida toda, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez aí, sobre os arquétipos, eu me percebi mudando e flutuando de um para outro com o tempo, mas hoje, me vendo hoje numa posição tanto mais de arquitetura, de arquiteto, quanto de right hand, ajudando uma posição executiva, uma liderança executiva, para mim os meus maiores desafios hoje é conseguir convencer muitas vezes lideranças que vêm mais de um background, mesmo quando são mais técnicos, vêm de um background de back-end ou de mobile nativo, a conseguir convencer e mostrar para as pessoas quais os desafios específicos que a gente tem na web, por que a gente precisa de um design system, aonde um design system ajuda tanto na questão de uma padronização de interface e quais são os benefícios de padronização de interface, tanto para o reaproveitamento dessa interface, não só de pequenos componentes, mas de fluxos inteiros que de repente podem ser colocados em mais de um canal, se a gente tiver a padronização correta e tudo mais, assim como as questões de padronização e definições de arquiteturas mais complexas, né, para micro front-end, para ajudar a escalar todas essas questões, né? Então, para mim, um dos meus desafios pessoais é conseguir equilibrar isso com ainda não largando código e de vez em quando estando lá abrindo um pull request ou outro, fazendo alguma coisa que me brilhe o olho tecnicamente, ao mesmo tempo que a gente consegue dar visibilidade para isso e convencer com embasamento, e não apenas porque eu quero e não porque eu gosto, mas com embasamentos que realmente fazem sentido, que trazem valor para a empresa, do porque você acredita que aquilo que você está defendendo é importante, né? Ainda mais em momentos como a gente está hoje, que a gente tem uma diminuição de investimentos aí de capital, né, principalmente em startups e tudo mais, onde as empresas muitas vezes estão fazendo freezing, né, deixando de contratar para não ter que demitir, né, e focando muito, né, estratégias, eu falo, né, estratégias em tempos de guerra, e que é quase que literalmente a gente está em tempo de guerra, são diferentes estratégias de tempo de paz, né? Então, como é que a gente consegue direcionar para questões que muitas vezes a gente não consegue ver um benefício a curto prazo, mas que a gente sabe que vai ter um benefício de longo prazo, como é que a gente consegue nivelar para apenas o essencial daquilo e chegar naquilo o mais rápido possível, né? Como que a gente consegue, de alguma forma, transformar uma coisa que parece completamente esotérica em dinheiro, e fazer alguma conta de padeiro maluca para conseguir transformar aquilo seja numa diminuição de custo ou realmente num lucro futuro de alguma forma, né, em X tempo. Então, para mim, hoje, boa parte dos meus desafios está concentrado nessa direção. Até porque, quando a gente fala ali de padronização, obviamente, uma padronização que seja responsável, não é padronizar por padronizar ou escolher qualquer opção. Exato. Mas quando a gente fala de padronização, tem muito a ver com realmente produtividade, né? Então, o ganho não necessariamente é agora, mas uma vez que a gente padroniza e fica mais fácil de criar dali para frente, então a gente vai ganhar produtividade em seguida. Pode levar, enfim, depende do tamanho da equipe, da empresa ali, pode levar poucas semanas, a muitos meses, anos, talvez. No iFood, por exemplo, a gente tem uma padronização da nossa stack de front-end muito voltada para React, que inclusive nem é o meu framework favorito. Tá? Mas que eu defendo sempre ter uma padronização, porque a gente consegue concentrar os nossos esforços pavimentando as coisas, construindo SDKs, design systems e pipelines focadas nessas soluções mais direcionadas, né? Do que se a gente for fazer tudo genérico, sempre vai dar muito mais trabalho, né? E se a gente tem um produto, a gente não está vendendo uma stack genérica para fora, a gente não vai estar ganhando dinheiro fazendo uma pipeline, um SDK genérico que pode ser utilizado por várias plataformas diferentes. Isso não se paga na maior parte das vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho importante a gente não proibir as pessoas de fazerem algo que elas realmente querem, comprando risco, sabendo do que elas estão fazendo. Então, no iFood, se o pessoal realmente quiser trabalhar com outro framework, eles podem. Eles têm que ter consciência, e eu deixo sempre aberto tudo que eles vão estar perdendo fazendo daquela forma, fazendo com aquilo, né? Mas, cara, qualquer um... Em último ponto, a autonomia da Squad realmente vale se ela comprar e souber os riscos que ela tá correndo. Tem um livro chamado The Art of Action. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu mencionei esse livro aqui, mas ele fala sobre estratégias de guerra e como que elas foram evoluindo ao longo do tempo. E ele comenta em algum trecho, não lembro mais exatamente qual trecho, sobre a importância de quem está ali mais na ponta, né? Então falando de soldado ali, de tomar decisões, da importância dessa pessoa poder tomar decisões. Porque existem muitos pontos, obviamente, de alto nível que um general ele vai definir a direção
e, enfim, os soldados lá na ponta eles vão, enfim, executar aquilo. Mas existem coisas que acontecem ali no campo de batalha que não tem como ser previstas e que aquela pessoa que está no campo de batalha ela vai ter que tomar uma decisão na hora. Então ela tem que ter esse poder ali de, dada a circunstância, ela tomar a decisão que é mais adequada. E eu vejo isso muito próximo de um desenvolvedor que está na ponta, que identifica um problema que talvez aquele padrão da empresa não resolva. Então, naquele caso, faz sentido usar uma tecnologia diferente, uma abordagem diferente, enfim, por aí vai. É claro que tem que fazer isso de uma forma responsável, não é justificar qualquer decisão baseado nisso, mas ter alguma maleabilidade ali importante para, enfim, a gente resolver os problemas de uma maneira adequada, vamos dizer assim. Isso traz um senso de ownership também em relação a tudo que está sendo construído, né, que é importante, assim, para quem está na ponta, como você comentou. Acho que traz esse senso para o dia a dia, que você participa da tomada de decisão, você toma decisão, você toma risco, você tem esse tipo de autonomia, você é dono daquele produto. Eu acho que isso pro time é muito saudável, pro profissional é muito saudável também, a gente criar essa cultura e esse ambiente onde favorece esse mindset também. Uma das coisas que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, além dos SDKs, né, as coisas mais voltadas para código, são construir RFCs. Né? Então, é uma maneira, inclusive, de quem realmente quiser trilhar um outro caminho por determinado motivo, ela ter mais claro num documento de, quer fazer em outra estratégia, em outro framework, em outra linguagem, cara, você tem que cumprir esses mínimos aqui. É isso que a empresa precisa, que sem isso você não pode ir para outra coisa. Então, quer ir para essa outra abordagem? Lê essa RFC e cumpre esses pontos aqui e tudo bem. A gente tá ok com isso. Eu queria entender um pouquinho do William. A gente falou um pouco de React aqui, de WebAssembly também. Queria ouvir um pouquinho a sua perspectiva de Flutter. Como é que você enxerga Flutter no mundo de front-end? Como é que vocês estão usando aí a sua experiência, futuro? Aí, pegando aquele link na minha primeira pergunta, assim, olhando para o futuro, o que você enxerga para o futuro? Onde investir energia, em quais tecnologias, no que você acredita que você está vendo para o nosso futuro? Boa. Então, falando um pouquinho do WebAssembly, né, eu acho que a web cada vez mais ela vai se tornar um compile target. A WebAssembly é um binário, ele é muito próximo de um assembly mesmo de máquina, só que, obviamente, rodando dentro de uma sandbox, com execuções com parâmetros mais fechados e delimitados por um contexto dessa sandbox. Então, por exemplo, você quer alocar memória? Tudo bem, mas você não vai escolher a posição de memória exata, você não tem isso porque você está rodando dentro de uma sandbox, mas você pode alocar, liberar e tudo mais de uma maneira de mais baixo nível, que você não conseguiria fazer com JavaScript tradicionalmente, né? Uma linguagem que tem garbage collector e tudo mais. Então, a web, cada vez mais, ela está amadurecendo para se tornar um compile target e outras linguagens que não só o JavaScript possam tirar proveito da web como plataforma, né? Então, dessa que eu comentei sobre ter um melhor modelo de distribuição, né, um melhor modelo de discoverability, que são coisas específicas da plataforma, cada vez mais outras linguagens vão ter acesso a isso. Isso é algo que hoje eu não considero que esteja maduro ainda, mas cada vez mais vai se tornar comum. E cada vez mais o WebAssembly ele vai ganhar funcionalidades como, por exemplo, um garbage collector de baixo nível para conseguir fazer a compilação de linguagens que dependem de garbage collector para web, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, primeiro ponto, eu não acho que JavaScript vai morrer tão cedo, porque mesmo quando essas outras plataformas começarem a realmente abraçar mais a web e o WebAssembly, vão ter muitas coisas específicas que a gente já tem super maduro com a web, que não vai ter necessidade da gente reescrever a roda o tempo todo. Então, acho que o JavaScript vai ter, por muito tempo, muito espaço. E hoje, as soluções que a gente tem hoje, como por exemplo o Flutter, que desde a versão 2.0 já dava suporte experimental para a web, e na versão 3.0 já está dando suporte oficial para a web, eu não recomendo ainda. Eu não acredito que ele esteja maduro, não no sentido de que não seja production ready, se eles estão falando que é estável, e eu acho que a Flutter é uma mega plataforma, principalmente para quem está querendo trabalhar com nativo mesmo, e ter uma economia para não ficar fazendo em plataformas específicas, em linguagens específicas. Mas para a web, o Flutter hoje, quando ele compila para a web, mesmo que ele esteja production ready, ou seja, ele não esteja com problemas de runtime e tudo mais, ele hoje, além de compilar para a WebAssembly de uma maneira não otimizada, então você vai ter um build final bizarramente grande, ele está trabalhando hoje por trás dos panos com Canvas, ele não está trabalhando
trabalhando com HTML e CSS, que também gera mais bundle, e você perde muito de questão de acessibilidade nativo na web hoje, que se você usar o HTML semântico, bonitinho, você tem 80% da sua acessibilidade já feita, e com relação ao Flutter, você vai ter que fazer na mão muito disso que já está pronto, e a maioria das pessoas sequer faz o beabá, muito menos algo que você não tem nada pronto que você vai ter que fazer na mão. Então, hoje, eu só recomendo, por exemplo, uma aplicação, usar o Flutter para web, ou mesmo o Blazor, que tem da Microsoft, se você já tem uma aplicação hoje que está rodando com Flutter para mobile, e você não tem nada, absolutamente nada para web, e você quer ter alguma coisa. E você pode, rodar para web Production Ready. Só que tenha em mente que você vai perder muitos dos benefícios da web, de discoverability e tudo mais, que se você realmente quiser aproveitar hoje, para tirar proveito de verdade hoje, HTML, CSS, JavaScript, com uma arquitetura de modular que não inviabilize e não destrua todas essas questões. Eu queria deixar aqui a minha opinião, não que ela valha muito, mas enfim. Eu não consigo enxergar num futuro nem de médio prazo o JavaScript sendo substituído no front-end. Né? Então eu vejo muitas pessoas de outras linguagens gostando muito da ideia de usar essas outras linguagens, enfim, no front-end, mas particularmente eu acho que eu estou falando com o coração. Eu acho que JavaScript é tão bom para mexer no front-end, tão simples de fazer as coisas, a gente consegue resolver a maioria dos problemas de uma forma tão simples com JavaScript que eu não vejo lá tanta necessidade de usar outra linguagem. É legal ter opções, mas enfim, fica aqui minha opinião sobre JavaScript. Sim. Também. Ainda mais com TypeScript, o ecossistema super maduro que a gente tem hoje, editores gratuitos como o VS Code que dão suporte tanto de IntelliSense quanto para refactoring tão, maduro hoje em dia, eu não acho que há essa necessidade, sabe? Quem normalmente compara isso, ou tá comparando com o JavaScript de 2000 e bolinha ali no começo da pré-história da web, ou realmente é fanboy, e eu sempre falo, né, a gente nunca consegue ser 100% imparcial, então eu deixo claro sempre quais são as minhas preferências, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser apaixonado ao nível de se cegar, né? A gente tem que ter claro o que a gente está falando, os pontos positivos e negativos reais, né? Isso é o que eu tento fazer sempre quando eu estou falando que Flutter ainda não está tão bom para web, eu estou falando realmente com questões que eu corri atrás para entender, não simplesmente porque eu não acredito em Flutter, pelo contrário. Flutter, para mim, hoje, para construir aplicações mobile, principalmente nativo, para mim é quase que default que deveria ser para a maior parte das empresas hoje em dia. Boa. Bom, muito obrigado, William, pela sua presença. Muito obrigado, Zé, também, né, por ter sido meu co-host aqui nesse episódio. Foi muito legal conversar com vocês. Um abraço e até mais. Aliás, antes de sair rapidão, ô Zé, você conhece o Vitor Monteiro Puente? Conheço, tá no Nubank. Sim, ele trabalhou comigo no Itaú, ele foi meu coordenador lá, virou gerente quando eu estava lá, ele que foi atrás da minha promoção para especialista lá no Itaú, daí depois ele saiu, acho que foi para não me lembro agora o que foi, e daí eu vi recentemente que ele ganhou a promoção para diretor, fiquei super feliz. Isso. Ele é muito bom. Merece. Ele é muito bom, merece demais, cara. Prazer trabalhar com o Vitor, adoro trabalhar com ele. Bom, William, você pode, enfim, passar uma mensagem final aqui para quem estiver ouvindo a gente, fazer o seu jabá aí, fica à vontade. Bom, fica aí, eu vou passar para o pessoal as minhas redes sociais aí, principalmente no Twitter, para quem quiser conversar sobre coisa técnica, e participar dos eventos que a gente organiza. Eu estou palestrando em diversos eventos, agora começando a voltar no presencial, agora com a gente conseguindo ganhar um pouco mais de confiança, todo mundo vacinado, mas eu participo da organização de alguns meetups, eventos online e agora voltando presencial. Então fica disponível as redes sociais. Quem quiser falar sobre coisas não técnicas, tá aí Instagram, Facebook hoje eu quase não acesso, mas é só entrar em contato que eu tento ajudar todo mundo que está aí tendo algumas dificuldades, dúvidas, eu respondo sempre que for possível. Boa. Eu vou botar todos os links nas notas de podcast, tanto do William quanto do Zé. Muito obrigado para você que ouviu a gente. Um abraço, pessoal, e até a próxima.